Bem, prosseguimos então com o nosso programa. Estamos recebendo o segundo candidato ao Senado do Distrito Federal no nosso programa de hoje. Eu estou aqui com um cearense de milagres. Bom, né? É tudo que o Brasil está precisando, de milagre. Ele está no DF desde 1982. É um jurista, professor de Direito, procurador de Justiça, está licenciado, evidentemente. É um político que atualmente exerce o 4º mandato de deputado distrital na nossa Câmara Legislativa. Estou falando de Chico Leite, candidato ao Senado pela Rede. É pelo Rede ou pela Rede? É Rede porque é movimento. É movimento, não é um né? partido, é um movimento pelo Brasil e aqui pela cidade que amamos e que nos acolheu. Que bom. Fala um pouquinho do Chico, gente como a gente. Então, eu sou servidor público há 33 anos. Desses 29 anos como promotor e procurador de justiça, 16 anos licenciado para o exercício do mandato parlamentar. Eu sempre me dediquei às causas da nossa cidade. Esses anos todos, Celso, eu fiscalizei os gastos públicos para não deixar que o dinheiro fosse para o bolso de corruptos, mas para a saúde, para a educação, para a segurança, para a mobilidade. Aprovei leis de transparência para a população saber como é que o agente público investe o dinheiro dos impostos que ela paga, que já são tão altos, você sabe, e cuidei da nossa cidade, promovendo o desenvolvimento, lutando por isenções fiscais, para que as pessoas que querem empreender, e são 200 mil pequenos empreendedores, os que mais empregam, os que mais investem na nossa cidade, pudessem gerar renda e trabalho. Eu quero levar esse aprendizado de todos esses anos para o Senado Federal. O senador consegue fazer isso, Chico? Ah, consegue. E numa linha muito maior. Pense que no combate à corrupção, nós podemos recuperar 200 bilhões por ano que a corrupção leva, desvia da saúde, da educação, da segurança, da mobilidade. Se a gente trouxer esse dinheiro de volta, olha, eu tive que fazer um cálculo, com esse dinheiro dá para fazer mais de 100 milhões de tratamentos quimioterápicos. Quantos são os irmãozinhos e as irmãzinhas que estão na fila esperando um tratamento para o câncer? É um exemplo apenas, 5 milhões de creches, né, para cuidar das nossas crianças. Pois bem, no combate à corrupção, é possível lá fazer esse combate. Aquela casa, o Senado, Celso, hoje, mais da metade ou responde a processo ou a inquérito. Nós precisamos fazer uma caminhada limpa para dar uma profilaxia às nossas instituições. Gente que se preocupe com a sua cidade, com o seu país. Do ponto de vista da transparência, quem escolhe a vida pública não pode ter segredos públicos, né? Então, eu quero que todo recurso, onde é aplicado, esteja na internet para que as pessoas possam acompanhar, fiscalizar e denunciar se houver desvio. Se a pessoa, quanto de recurso é recuperado com isso para investir nas nossas crianças, nas nossas escolas? A falta de informação está em todos os níveis, né, Mano Velho? Eu ri, mas ri a beça quando pediram a sua cabeça, dizendo que você não podia ter saído candidato ao Senado por não ter se afastado da Procuradoria. Caramba, você está afastado há 16 anos, se eu não me engano. É um debate jurídico, eu tenho todo o respeito pelo procurador. Sim, que mas fez pelo a amor ação. de Deus, hein? Né? Eu costumo trabalhar com as ideias diferentes, com o debate, com o convencimento. Nós ganhamos e, na realidade, o que se debatia é que eu não tinha me afastado. Ora, eu estou me afastado desde a primeira candidatura, licenciado para a candidatura, desde 2002. De maneira que eu preciso do voto das pessoas de bem, sou candidato ao Senado e, a partir de 2019, vou estar fazendo a defesa dos direitos da população do Distrito Federal, dos servidores públicos, do serviço público de qualidade, lá no Senado. Coloca aí a pergunta do Gerivaldo Nunes. Podemos botar o telespectador, Por favor, né? é importante Por esse favor, diálogo. Gerivaldo. Candidato, quais são mesmo as competências atuais do Senado Federal? Gerivaldo, primeiro, obrigado pela oportunidade, porque a gente que é candidato, mas não sabe o que fazer quando assumir. Eu passei todos esses anos procurando aprender no estudo e na prática diária, né? Há sempre muito para aprender, mas há sempre muito que a gente leva daquilo que já vivenciou no dia a dia. O Senado, ele representa os estados. Então, lá, a gente
além de todo esse processo legislativo, a que eu estou me referindo, que é o combate à corrupção, que é a transparência das contas públicas, a garantia de que o cidadão saiba para onde vai o seu dinheiro, ele também trabalha com aprovação de autoridades, por exemplo, ministros dos tribunais, por exemplo, embaixadores, passam pela aprovação do Senado. Né? Convênios, as isenções fiscais, os incentivos fiscais, todos precisam ser aprovados pelos senadores, porque é exatamente a relação dos estados na nossa federação. O senador, ele, em realidade, representa o Estado, faz, por isso, debates nacionais, então ele vai discutir, por exemplo, as reformas, para garantir direitos, mas para excluir privilégios, precisa ter lá um senador preparado para isso. A promoção do desenvolvimento, proteger a nossa unidade da federação, a capital que nós amamos, da guerra fiscal, porque há muitos estados, com todo respeito aos estados e à sua população, que têm levado vantagem, porque as pessoas que querem investir aqui, os empresários, eles acabam indo para outro estado porque tem ali maior incentivo. Né? Goiás que o diga, Minas que o diga, São Paulo que o diga. Eu quero proteger esse nosso empreendedor, porque fazendo assim, eu estou trabalhando pela população. Hoje, nós temos 300 mil desempregados. Desse percentual, mais da metade de jovens entre 16 e 24 anos. Verdade. Aí a gente pergunta por que a violência aumentou. Se o sujeito, a gente não cuida da família, a gente não dá a educação integral e profissional, ensinar uma profissão, para que esse jovem possa realizar o seu sonho e possa servir à sociedade que o acolheu. Entende? Lá o senador faz o debate das reformas, como eu lhe dizia, o debate da reforma da Previdência, nós precisamos garantir direitos. Né? Para isso, precisa conhecer o debate da reforma política. Nós precisamos aproximar a possibilidade do voto da escolha efetiva do eleitor. Para isso, nós temos que acabar com essa história de só poder ser candidato por um partido. Eu tenho defendido, está no nosso programa, vamos propor uma emenda no sentido que se possa candidatar de maneira avulsa, como já existe em muitos países do mundo, sem partido. Né? Eu quero lá fazer um outro debate. Diga. Nós aqui sofremos muito com a saúde. A saúde é, provavelmente, o nosso principal problema. Lá, o debate da destinação dos recursos do SUS, hoje, tem por critério preferencial a população e não o atendimento. O que eu quero? Eu quero que os recursos do SUS sejam destinados à unidade federativa de acordo com o atendimento das pessoas preferencialmente. Aqui nós atendemos gente do entorno e precisamos continuar atendendo, porque o SUS é universal, são todos irmãos e irmãs e acolhidos como nós fomos acolhidos por Brasília, com coração. Mas se nós temos o critério preferencial do atendimento, nós vamos trazer mais recursos para a saúde, nós vamos melhorar a qualidade da saúde pública, nós vamos melhorar a valorização do servidor, que é, na realidade, quem, à frente de tudo, trabalha por nós, para a população. Fabiano, faz a sua pergunta aí, por favor. Olá, meu nome é Fabiano. Eu gostaria que o candidato que está a deputado há tantos anos em Brasília me desse alguns motivos para acreditar que no Senado Federal fará a diferença. Isso, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou candidato ao Senado exatamente para levar a experiência daqui e, com um raio maior de atuação, defender o Distrito Federal no Senado. Aqui, eu fiscalizei os gastos públicos. Algo em torno de 1.135 bilhões eu discuti de recursos que voltaram ao Tesouro e que estavam sendo questionados e encontrados. Você já pensou quantos bilhões? Eu te falei que só a corrupção leva 200 bilhões da mesa do brasileiro anualmente. Já pensou quantos bilhões nós podemos recuperar para ser aplicado na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade do Distrito Federal, na qualidade de vida? Lá também é que se pode fazer o maior debate sobre a transparência. Eu quero que todo o orçamento, na proposta, na aplicação dos recursos, nos contratos, estejam transparentemente na internet, para que o cidadão possa, você possa acompanhar e fiscalizar e denunciar quando houver desvio. Lá no Senado é possível fazer muito mais. Basta, para isso, ter já um acúmulo de experiência com estudo e prática e poder renovar com competência.
Ô Chico, você tem uma das melhores equipes de comunicação que eu conheço. Muito obrigado. Entre os 24 parlamentares de Brasília. Eu recebo praticamente quase todo dia, ou no mínimo uma vez por semana, os comunicados daquilo que você está fazendo. Você é um colocador de dedo na ferida. Você faz isso como ninguém. Você acha que chegando no Senado, daquele meio onde você mesmo disse a maioria, né, não tem muita credibilidade junto aos brasileiros, vai dar para botar o dedo na ferida lá, como você fez aqui? Lá é que vai dar, porque a consequência, ou seja, a vantagem com a proposta desse debate é muito maior para o Distrito Federal. É lá que eu posso debater e proteger o Distrito Federal da guerra fiscal. É lá que eu posso obrigar a transparência, exigir a transparência nas contas públicas, na aplicação dos recursos. É lá que eu vou poder exigir que o critério para indicação de autoridades, ministros, tribunais superiores, tribunal de contas, seja técnico, com currículo, e não por indicação política. É lá que eu vou poder propor uma reforma política que acabe com a hegemonia dos partidos e dê a prioridade ao eleitor. Ele é que tem que escolher quem lhe representa. É lá que nós vamos fazer o debate das reformas, garantindo direitos e excluindo, acabando com privilégios. Não vai ser um É lá que eu vou poder não, proteger o trabalhador, eu vou poder proteger o empresário, eu vou poder proteger a cidade que amamos, nos acolheu e que nós escolhemos para criar nossos filhos. Pergunto de novo, não é um canto solo, não? Ou você vai conseguir fazer um coral lá e realmente fazer todo mundo partir para esses princípios aí? Aqui eu tive esse desafio. Por isso que eu quero levar esse desafio para lá. Aqui eu venci. Lá, com certeza, eu vou vencer, porque a nossa aliança é com a sociedade. É ela que vota, é ela que quer o predomínio das melhores causas. Aqui ninguém acreditava que eu ia fazer o fim do voto secreto parlamentar. Fizemos em 2006, convencendo os colegas. Não é dando soco em mesa, não. E a área federal foi atrás, né? Foi atrás, e lá ainda... Me lembro que nós fizemos um programa único exclusivamente sobre isso. Lá, e isso, você deu aqui. Olha, lá ainda há 2 votos que são secretos. Aqui não há nenhum. Mas lá ainda há 2 votos. A aprovação de autoridades e a votação da mesa diretora. Eu quero abrir tudo, eu quero que lá também tudo seja aberto, porque quem não tem coragem de colocar o que pensa e de se posicionar, também não tem moral para representar ninguém. Aqui ninguém dizia que a gente ia acabar com o nepotismo quando eu propus o fim do nepotismo em 2003. Foram anos, é preciso respeitar as diferenças, a posição das pessoas e encarar, ter coragem e legitimidade para abrir um processo de convencimento. 10 anos depois, eu aprovei o fim do nepotismo aqui. Aqui havia o debate da destinação de recursos para escolas. Eu levei 6 anos para colocar isso na lei, para convencer meus colegas a destinar recursos diretamente para as escolas públicas. Nós destinamos 9 milhões, mas hoje 16 parlamentares fazem isso em todas as cidades do Distrito Federal. É um processo de convencimento, você precisa ter paciência, respeito às pessoas e coragem para praticar a boa política. O senador tem 8 anos de mandato, pelo menos por enquanto tem, né? Você falou em 10 anos aqui em Brasília, você tem 8 lá para fazer a mesma coisa e o bom exemplo deixado aqui. Depois Agora, da experiência... preciso perguntar para você permanecerá os 8 anos lá? Permanecerei. Eu compreendo que com a experiência aqui, nós vamos gastar menos tempo para fazer lá, se Deus quiser, com a ajuda da população, porque já percorremos esse caminho, não é? Já sabemos quais são os buracos, quais são os atalhos, quais são as dificuldades. Não vamos ter omissão, vamos nos posicionar. Eu acho que a gente consegue, com menos tempo, fazer aquilo que a gente fez aqui e numa dimensão muito maior. Eu entendo que o sujeito que é eleito, a mulher ou o homem que é eleito para cumprir o mandato, de fiscalização, de defesa da comunidade que o elegeu, não pode depois virar empregado do Poder Executivo. Então, eu acho que precisa cumprir o mandato com essa independência. O preço da independência é caro, porque a gente tem que andar mais, ficar rouco, lutar contra o poder econômico em plena eleição, mas vale a pena, porque são as causas que nos motivam. Fábio, faz a sua pergunta, por favor. Meu nome é Fábio Villanova, falo de Taguatinga. A gente está cansado de saber que a situação socioeconômica de um país só se muda com investimento pesado em educação.
Então, candidato, gostaria de saber o que o senhor pode fazer em esfera federal para mudar a educação do nosso país, que é de baixa qualidade. Vozeirão do Fábio, hein? Fábio, concordo com você. Veja, aqui eu me dediquei à valorização dos servidores, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, servidores e professores, a destinação de recursos no programa de descentralização administrativa e financeira da Secretaria de Educação diretamente para as escolas. Mudamos uma realidade. Em plena crise, as escolas em obra com 20, 30 mil indo direto para o professor e para a professora, para a associação de pais e mestres, que vivenciam a realidade, sem passar pela burocracia, tudo transparente. Hoje, 16 colegas, porque nós criamos uma cultura, nós começamos em 2015, hoje há uma cultura, 16 colegas parlamentares destinando recursos. E a valorização da formação de quem está em sala de aula. Eu quero levar para o Senado Federal um programa de descentralização administrativa e financeira que destine recursos diretamente para as escolas do governo federal. Quero lutar por mais recursos para nós tratarmos melhor, valorizarmos os nossos servidores da educação, os nossos profissionais da educação, não apenas no ponto de vista da remuneração. Ela é importante, porque com valorização nós vamos ter o nosso público, nossas crianças, os adolescentes melhor atendidos. Mas é importante também as condições de trabalho, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, dar possibilidade de acesso à nossa criança, ao nosso estudante. Essa é a grande revolução. E a formação continuada. Eu tenho uma preocupação muito grande com a formação continuada. Porque tratando bem o profissional da educação, nós vamos ter uma educação de qualidade para as nossas crianças, que com o livro tem a grande arma para realizar os seus sonhos e para servir a sua sociedade. Diego Soares, faz a sua pergunta também, por favor. A miséria e a fome ainda são desafios que o Distrito Federal precisa superar. Em seus 4 mandatos de deputado, legislando, fiscalizando o executivo, o agora candidato ao Senado olhou para essa parcela da população e o que poderá fazer enquanto senador? Isso, irmão, obrigado pela pergunta. Todo mundo me conhece como ficha limpa. De fato, eu nunca respondi ao inquérito ou a um processo administrativo ou criminal ou por improbidade na minha vida. Todo mundo me conhece como fiscalizador dos gastos públicos, para não deixar o dinheiro ir para o bolso dos corruptos, mas ir para a saúde, para a educação, para a segurança. Todo mundo me conhece como aquele sujeito que faz o debate do direito, que estuda para propor, para debater, para convencer. Agora, muita gente não me conhece como aquele que lutou para que no Distrito Federal nós tivéssemos programas de inclusão social das nossas famílias, mas ligado à obrigação das crianças na escola, para que nós formássemos uma geração independente disso. Aplicamos muito recurso, porque o nosso orçamento é participativo. Celso, nós lá trabalhamos com a comunidade indicando qual é a emenda, a gente põe na internet, qual é a proposta de causa a ser trabalhada. Depois, damos um formato técnico orçamentário e colocamos na internet para ela, a população, acompanhar. Se todo mundo abrir aí o chicoleite.org.br, vai ver quais são as emendas do nosso orçamento, onde nós aplicamos. Essa é uma forma de incluir, mas dando a experiência de independência para as nossas próximas gerações, para não tornar também os programas de combate à miséria formas de tornar mais dependentes as pessoas. Um governo que tem devolvido verbas, principalmente para a área federal, ele tem gasto essas indicações que você fez, Chico? Eu acompanho, como eu disse, eu recebo o comunicado, né, seu, praticamente, aconteceu, os meninos estão mandando. Né? Quem administra é o Poder Executivo. Nós temos tido muito recurso aplicado nas escolas públicas diretamente. Eu tenho visto isso direto. Temos acompanhado. E fazemos esse debate, porque a proposta de emenda é autorizativa. Então, são duas lutas. Primeiro, aprovar o orçamento. Depois, lutar para que o Poder Executivo execute. Nós temos conseguido muita execução em todos os governos, porque eu sempre tive uma atuação independente. Eu sempre fiz a crítica daquilo que achava que precisava ser corrigido e sempre apoiei, independentemente do governo, do partido, aquilo que compreendia, que era bom para a sociedade. É assim que eu quero atuar no Senado e é assim que tenho atuado aqui.
o âmbito será bem maior. Bem maior. Evidentemente, o senador ele é um representante do seu estado, no nosso caso do Distrito Federal, mas ele acaba, como diz outro, sendo o advogado do Brasil inteiro. Sim, do Brasil inteiro. Nós não vamos estar bem se o Brasil não estiver bem. Agora, um senador com um raio de competência muito maior pode proteger nossa cidade, defender os nossos direitos lá na seara certa da defesa, porque aqui a gente faz o debate, mas eu não posso propor. Por exemplo, eu luto há quantos anos pelo fim do Fórum Privilegiado? Lá eu vou poder convencer meus colegas a acabar com o Fórum Privilegiado. Quantos anos aqui eu luto, e aqui pus na lei orgânica, no regime jurídico único dos servidores, a exigência de ficha limpa para o exercício de cargo. Aqui nós fomos a primeira unidade da federação a fazer isso no regime jurídico único em 2012. Agora, meu sonho é colocar na Constituição essa exigência para que todos os cargos públicos, do menor ao maior, do ministro ao servidor mais modesto, tenha a obrigação de ter ficha limpa na União, nos estados brasileiros e nos municípios. Chico, não posso deixar de fazer uma pergunta, deixei ela para o final. Foi a mais feita por vários telespectadores que nos acompanham no Facebook, perguntando exatamente da chapa que você está compondo hoje. Chapa do governador atual, que é candidato à reeleição, Rodrigo Hollenberg, né? E o que mais chamou a atenção, talvez acho que não foi tanto o apoio ao Rodrigo Hollenberg, foi o fato do Rodrigo estar apoiando o Ciro, quando você é de um partido que tem uma candidata super considerada, bem colocada nas pesquisas, que é a Marina. Isso. Como é que você explica isso? Celso, o que nos une é a ficha limpa. Sem ficha limpa não dá para fazer política. Na minha avaliação, quem responde a processo criminal, mesmo antes da condenação, você não entregaria a chave da sua casa. Certamente não pode entregar uma vaga no Senado ou uma vaga no governo. Então, o que nos une é ficha limpa, é o combate à corrupção, que tem sido feito, e o cuidado com a cidade. Há, na realidade, muita coisa a ser feita, há muito erro que eu critiquei, mas quando eu olhei a composição das chapas, eu compreendi que era melhor quem tem ficha limpa, é honesto, se preocupa com as contas públicas e com a cidade, com a ética e com a responsabilidade, e poder fazer aquilo que não fez, porque pegou um rombo com dívidas na casa de 6 bilhões de reais, para você ter uma ideia, mais de 600 milhões desses valores não sabia nem que serviço tinha prestado. Olha que coisa impressionante, na área da saúde. Então, pegou, corrigiu, equilibrou as contas e hoje já está podendo contratar, chamar nomeados, já está podendo equipar o serviço público, já está podendo cuidar da cidade que ama. Nós fizemos essa opção. O que nos une, nos faz trabalhar juntos pelo Distrito Federal. Hollenberg, Eduardo Brandão do PV, Leila do vôlei, que é minha companheira de caminhada para o Senado. Agora, é claro que nós fazemos um debate. A minha candidata a presidente é Marina. Eu respeito quem quer Ciro, está no mesmo campo, mas acho Marina preparada, ficha limpa, serena, disposta a dialogar. Essas diferenças nós precisamos resguardar se temos a ficha limpa, a coragem para fazer a nova política e a preocupação com a cidade que amamos a nos unir. Tudo bem. Pede o voto. Olha, hoje de manhã eu estava panfletando, porque eu faço a minha campanha contra o poder econômico, panfletando. Eu vou de casa em casa, eu vou de comércio em comércio, peço voto, é o preço da independência. Claro. Por isso, a voz rouca, as pernas cansadas, mas eu faço isso todos esses anos. Agora, na hora de votar, eu estou com ele, eleitor. Eu não estou preso a grupos econômicos, a interesses meramente corporativos. E hoje de manhã um rapaz fez uma brincadeira comigo. Ele disse, vamos dar, Chico Leite, 180 graus de virada nessa política? Eu digo, vamos. Por isso que meu número é 180, eu sou candidato ao Senado. Preciso do voto das pessoas de bem para fazer muito mais lá com o mesmo modelo que eu fiz aqui, com independência e coragem para fazer a nova política. Tá bem. Seja sempre bem-vindo, uma boa campanha,
se eleito, volte aqui. Claro. E aí vai voltar várias Como todos vezes, esses com anos, né, certeza. Celso? Muito Tá obrigado bem? pela oportunidade, viu? Quero Tudo lhe bem. agradecer a toda a sua equipe, Nada. né? Parabenizar aqui a TV e dizer a você que trabalha em equipe mesmo, por isso que vocês são tão bons. Porque em equipe é que a gente muda, revoluciona, com atitude, com gesto. A palavra conversa, mas o que transforma é o fato diário. Uma é ação. informaçãozinha para você. Possivelmente amanhã eu estarei no ar aqui com a candidata Marina Silva. Ah, que tá bom. bem? Que bom. Se confirmar, tudo Marina ok. nos representa. Estamos confirmando, tá? Eu darei uma interrupçãozinha no programa com os candidatos ao Senado para receber uma grande candidata à presidência da República. Bom te rever, Chico. Muito obrigado. Obrigado por estar Boa aqui. tarde. Bom estar com você também, sempre te informando e fazendo o possível para dar o melhor de nós. Grande abraço.